Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para um programa maravilhoso com mulheres. Mas, como eu sempre digo, os homens também são muito bem-vindos. E hoje, como sempre, quando eu trago uma convidada, ela é sempre muito especial. E hoje nós vamos receber uma pessoa nada mais, nada menos que Camila Escrivano. Ela é escritora best-seller, mentora de escrita e autopublicação. Uma mulher que tem usado os livros como ferramenta de expressão, fé, cura e propósito. Camila, seja muito bem-vinda, muito Miriam, bem-vinda. obrigada. Estou comovida aqui de tê-la ao meu lado. A gente começa com abraços. Gente, sabe por que eu estou comovida? Essa mulher não mora no Brasil. É verdade. Essa mulher mora na França. E eu tive o prazer de coincidir, pegar um horário que ela tivesse disponível, porque essa mulher trabalha muito. E eu consegui trazê-la ao meu programa. Olha, sejam todos muito bem-vindos. Sou Romar, seja bem-vindo. E mais alguém que esteja entrando aqui Bem-vindos também na nossa live. E também aos nossos ouvintes. E que também essa live, esse programa, ele fica gravado no YouTube. Você pode assistir. E é um prazer enorme te receber aqui, Camila Escrivano. Obrigada pelo convite. E obrigada pela oportunidade. É sempre bom estar com alguém que... como é que eu posso falar da Miriam, né? Alguém que traz sempre tanto carinho, tanta alegria, Ela é muito maior do que ela percebe. Então, é uma honra para mim. Obrigada, Camila, pelo seu carinho. E agora conta pra gente, quem é Camila Escrivano? Ai, a pergunta é de 1 milhão, né? Eu já vou começar dizendo que se você está na live ou você está me ouvindo aí nesse programa de rádio e sabe essa resposta, por favor, manda pra gente. Pode mandar. Ó, estamos ao vivo na live Miriam Gualda, @Miriam Gualda Mentora. @Camila.escrivano. Já pode mandar essa resposta também. E se quiser fazer pergunta, também pode, Também viu? pode. Fique à vontade. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que essa é a pergunta essencial do ser humano, né? Então, não tem uma resposta única. Eu percebo que nós temos a tendência de nos definir pelos nossos papéis sociais, pelas nossas funções, pelas nossas realizações, mas no fundo, o que a gente é quando tudo isso passa? E confesso a você que volta e meia eu fico pensando nisso, por isso que eu disse que quem souber pode pôr aí. É a nossa essência. Porque eu sei que muitas das coisas que eu vejo em mim, e eu acho que assim com a maior parte das pessoas, talvez eu não consiga expressar como eu gostaria. E muitas das coisas que as pessoas veem em mim, eu tenho dificuldade de enxergar. Então, eu acho que se você perguntar isso para outras pessoas, elas, por exemplo, para o meu marido, ele vai ter uma resposta muito diferente da minha, porque ele tem uma sensação, né, que não é a minha. Eu olho, por exemplo, as pessoas falam, puxa, que prazer, que alegria, você é uma pessoa que contribui e tal. E eu sempre fico com aquela sensação, caramba, será? Será que eu não podia ter feito alguma outra coisa diferente? Então, enfim, mas filosofias à parte, eu tenho 45 anos, quase 46, sou esposa, sou mãe, sou avó, de novo tudo papel social. Mas, acima de tudo, eu acho que eu sou uma inconformada com as incoerências da vida. E tudo aquilo que me salta aos olhos, eu procuro, acho que registrar, compartilhar e trazer realmente reflexão para as pessoas. Acho que reflexão em primeiro lugar para mim mesma e para quem está à minha volta, é isso. Ela traz muita reflexão, gente. Essa mulher tem um sorriso encantador. Tudo que ela faz, o trabalho dela, que eu acompanho muito de perto, embora ela em Paris, eu em São Paulo. Paris não, você está na França, numa outra cidade. Isso. Mas ela tem uma paciência maravilhosa e ela sempre dá uma resposta sorrindo. Então, isso é uma qualidade que eu preciso falar para você. Gente, eu admiro a paciência e a elegância com que essa mulher se posiciona no mercado. E no trabalho dela, né? No trabalho do dia a dia. Camila, antes de falarmos dos livros, eu queria começar pela pessoa. Que essa Camila, ela traz por trás da escritora e da mentora best-seller,
Em que momento da sua vida você percebeu que a escrita não era apenas uma habilidade, mas uma missão? Que loucura. É interessante, porque essa é uma pergunta. Eu voltando um pouco no tempo, eu consigo saber onde é esse momento. Para já, o meu nome, né? É Camila. Meu sobrenome é Escrivano. Escrivano não é pseudônimo, é realmente sobrenome. Escrivano significa literalmente aquele que escreve. Então eu nasci com essa carga, né? Ou com esse Eu acho que é um legado. dom. Eu acho que é um né? dom. E, sei lá, eu sei que eu venho de uma família artística, né? Meu pai foi da época do teatro amador, a minha tia. Os meus avós, meu avô era escritor de peças de teatro, poeta. Minha avó ganhou prêmios em São Paulo no teatro. Não usava esse nome, mas isso na década de 40, 50 aqui em São Paulo. Então eu venho muito dessa carga. Minha mãe era uma apaixonada, enlouquecida por livros também, ela era museóloga. Ai, Então, eu cresci rodeada de livros de escrita, de cultura, enfim. Mas é aquela coisa, enfim, vários pequenos pontos na vida vão aparecendo, mas teve um ponto específico que isso foi em 2014, março de 2014. Eu estava num evento de uma igreja, por um acaso, e o pastor pregando virou, e a pregação dele era sobre Moisés. Na verdade, não era bem sobre Moisés, mas o personagem que ele usou foi Moisés. E ele estava comentando justamente sobre o nome. Porque na raiz judaica, o nome indica quem você é. Né? Então, por exemplo, quando Jacó, o enganador, tinha o nome de Jacó, né? Ele agia como enganador. Quando você sai do enganador, e aí Deus fala, não, você é príncipe de Deus, ele muda aquela característica na pessoa. E Moisés significa salvo através das águas. E aí ele falou assim, olha só que loucura. Esse menino passou a vida inteira ouvindo, salva através das águas, acorda que tá na hora para a escola. Salva através das águas, acorda, vem comer. Salva através das águas, para de se sujar na hora de jogar futebol. Né, assim, claro, né? Então assim, e ele passou a vida inteira salvo através das águas. Quando ele chegou no momento decisivo, ele já sabia o que fazer. Era como se o nome dele fosse uma profecia daquilo que ele tinha que dizer, daquilo que ele tinha que viver. Isso eu não sabia. Tá vendo? De vez em quando eu trago umas histórias novas. É. E aí, naquele dia, eu entendi o escrivano. Ela teve clareza desse chamado, né? Que nasceu no meio de uma... Não foi dor, não foi amadurecimento, mas foi um despertar naquele momento dentro da igreja. Foi. Olha que interessante. Foi. Cada um tem seu momento, né? Pensa aí você, ouvinte, ou o telespectador que depois vai assistir. Armeu, seja muito bem-vindo. Carla Coelho, seja muito bem-vinda. Que interessante, né? Que bacana. Agora, me fala uma coisa. Muitas pessoas têm uma história forte dentro de si, mas não conseguem transformar isso em livro. Na sua experiência, o que mais trava uma pessoa é falta de técnica, medo de exposição ou insegurança sobre a própria história? Eu acho que é um mix, mas tudo começa com o fato da pessoa não saber quem ela é. Pra mim é isso. Quando você sabe quem você é, você sabe o que você veio fazer. E aí, muito daquilo que você se propõe a viver, ou que se apresenta pra você, você consegue identificar se é oportunidade ou se é chance, traduzindo. Se é uma coisa que você precisa abraçar porque vai te trazer alguma melhoria para você, para as outras pessoas em volta, enfim, né? Ou é só perda de tempo. E aí, muita gente, ou muitas vezes, e eu passei por isso também, a gente fica nessa vida onde as vozes de fora, que são próximas, mas que não são as nossas interiores, elas acabam gritando muito mais alto do que aquilo que nós somos. Então a gente acredita que a gente não pode escrever, que a gente não pode falar, que a gente não pode aprender a cozinhar, que a gente não pode ser mãe, que a gente não pode um monte de coisas, né? Que não vai aprender a dirigir, que não vai aprender e não vai. É porque muitas vezes a experiência do outro, ele quer trazer pra gente, mas a vida é dele, a minha é minha, a dele é dele. Isso. Então, às vezes, a gente precisa selecionar o que a gente ouve. Talvez você não precisa nem dar resposta, mas sentir aqui dentro, não, isso serviu pra mim, ok, não serviu, passa a régua. Isso.
Porque às vezes a gente acaba, dependendo a fase da vida, se influencia e Sim. acaba depois se arrependendo. E você acredita que escrever pode ser um caminho de cura? Com certeza. Ou o primeiro passo precisa se curar para depois escrever? Não, com certeza. Se a gente pegar a parte da psicologia que fala sobre a cura do luto, uma das coisas base de você, não é curar, né? Porque curar do luto, você não cura o luto, mas de você elaborar, de você ter um processo de luto saudável, uma delas... Ressignificar Eu acho que esse viver, sentimento. você não precisa nem ressignificar Não, mas depois. precisa viver o luto, né? Exatamente, mas para viver de um modo saudável, uma das coisas é você falar. Sim. Já está comprovado que quando você tem um luto, uma perda, você pode ver, a pessoa está muito chateada com uma coisa, perdeu, por exemplo, um parente, perdeu o emprego que ele devotou à vida, aconteceu algum luto, né, qualquer luto, um divórcio, alguma coisa, essa pessoa, você pode ver, a única coisa que ela consegue falar é aquilo. E não é consciente, é porque ela precisa botar para fora. Você botar para fora. Enquanto ela não bota para fora, ela mesma não se escuta, ela mesma não se, né, não elabora, não entende, ela não consegue resolver. Isso mesmo. Então a pessoa que guarda, ela não se cura. E aí, uma das formas de resolver isso é colocar no papel. Por uma razão. O papel, ele vai te permitir fazer qualquer coisa e falar qualquer coisa que outras pessoas não consigam ouvir. É verdade. Nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que a gente tem para dizer, sem julgamento, né? A gente também não está, mas o papel não O julga. papel não julga, você vai escrevendo, isso. né? Existe uma responsabilidade espiritual e emocional quando alguém transforma uma dor pessoal em mensagem pública? Deveria ter. Quando eu falo de deveria ter, significa o seguinte, quando a gente se expõe para colocar alguma coisa que... Vamos voltar. Eu vou esbarrar até um pouco no que eu trato em um dos meus livros, mas é assim, quando a gente fala de liderança, e seja qualquer tipo de liderança, e a liderança pode ser o fato de você se colocar na frente de uma câmera e trazer uma mensagem, é lógico, você não vai controlar o que o outro sente, você não vai controlar o que o outro pensa. Tudo bem, tá certo, não dá para fazer isso. Mas um mínimo de atenção e responsabilidade com os efeitos do que você fala, você e eu, a gente precisa ter. Né? Sim. E aí, a responsabilidade existe, nem todo mundo é autorresponsável e nem todo mundo leva isso a sério. Então, muita gente vai no microfone, ou vai no papel, ou vai numa rede social e fala coisas só porque sim, porque são bonitas, porque dá like, porque é interessante, mas não mede os efeitos depois. E é complicado. Ouvir seu mundo interior, né? Sim. Quando alguma coisa... Vai, sente lá dentro, faz a respiração. Se você não consegue, respira pelo menos, sabe? Aquela respiração que você inspira, segura um pouquinho e expira. Aquilo vai oxigenando o teu cérebro e você vai tendo mais condições de começar a se sentir. E agora me fala uma coisa, como não transformar o livro apenas em desabafo, mas algo que realmente edifique quem lê? Olha, desafio. Porque o primeiro risco que a pessoa que topa escrever uma dor no papel, né? O primeiro risco que ela corre é entrar numa ego trip. Eu gostei dessa... me deram essa definição um dia, eu adotei pra mim. O que é uma ego trip? É aquela, né, viagem que você vai lá e fala de você, e 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 de você. E é isso. E serve pra você. Isso, como terapia, é maravilhoso. Mas se você quer transformar isso em mensagem pros outros... é necessário uma releitura, no caso uma leitura crítica, uma avaliação até de um profissional preferencialmente que seja especializado, de alguém que consiga olhar aquilo com um olhar de, ok, o que tem aqui e o que disto que você trouxe pode ser levado para ajudar outras pessoas. Né? E aí a gente sai um pouco do foco de quem escreveu e vai para o foco de quem vai ler. Que, aliás, o livro... teoricamente, né, deveria ser a propósito de quem lê. E de quem escreveu é só uma consequência. É um movimento, né? Conta comigo. Você espalha também, né, que o Cristo fez a vida das pessoas através da escrita e da autopublicação. O que torna um testemunho digno de ser contado no livro?
Olha, tem muitas coisas aí, mas eu acho que a primeira delas é você ter uma história de transformação de verdade. E pode ser qualquer transformação, desde, olha, eu acordava de manhã e eu não tinha vontade de levantar da cama, e um dia eu descobri um motivo para levantar. Porque alguém me mostrou isso, aquilo, assado. Isso já é um testemunho. Porque isso pode trazer esperança para uma outra pessoa. Pode trazer luz para uma outra vida, é lógico. Sempre a gente está falando aqui de uma experiência autêntica, né? Não vai inventar um negócio só porque é Claro, bonito. claro. Porque às Mas vezes, é que às vezes a pessoa acha que a sua história é simples demais, pequena demais ou comum demais. O que você diria para quem pensa, quem vai querer ler sobre mim? A pessoa que pensa isso, quem vai querer ler sobre mim? O que você diria para essa pessoa? estamos todos É uma juntos. história assim que precisa virar um livro, de algumas histórias precisam primeiro virar consciência, perdão e maturidade. O que mais você acrescentaria para essa pessoa? Estamos todos juntos. Quem nunca achou que seria inútil escrever aquilo? Quem Pois nunca é. olhou e falou assim, ai, ninguém nunca vai ler, ninguém se interessa, tá todo mundo no mesmo barco. Em algum momento todo mundo passa por isso. E isso é parte do caminho natural de você arriscar. Claro. E hoje tem muita gente que sonha em publicar um livro, especialmente de forma independente. Qual é o maior erro de quem começa esse processo sem preparo? Não procurar alguém que ajude, não procurar um mentor. É, por uma razão, você chega em algum... Muitas vezes você consegue chegar em algum lugar sem um mentor, sem um apoio, sem alguém mais especializado. Mas você gasta muito tempo, muito esforço, muito dinheiro e muitas vezes não dá em nada. E aí vira frustração. Aí fala, isso não serve. E não é que não serve, né? É que, A pessoa ela precisa organizar primeiro a mensagem, o público ou a estrutura do livro. de novo, depende. Se é um desabafo, tanto faz. Ela bota pra fora e acabou, né? Certo. Então, isso é uma coisa. Agora, e aí não tem problema, porque se ela faz isso, bota pra fora, coloca a história sem ordem, sem, né? Depois que ela acabou de fazer isso, aí ela tira, né, o sentimento e passa para uma segunda fase, onde ela olha de fora a obra dela, e aí sim ela coloca essa estrutura. Esta é uma opção. A outra não, eu quero fazer intencionalmente uma mensagem, porque eu quero falar sobre isso, isso, isso. Aí sim, aí eu começo de pensar, ok, quem eu quero atingir, o que eu quero dizer, qual é o meu objetivo, ou seja, quando essa pessoa fechar o livro, né, ou desligar o dispositivo eletrônico que vai ler, o que ela tem que ficar, quer dizer, qual é a mensagem base, né, se ela fosse contar para alguém sobre o meu livro, em uma frase, o que ela diria, né? Com base nisso, aí sim você trabalha a estrutura. Mas são abordagens diferentes, as duas são válidas, depende muito de onde a pessoa parte. Certo. Eu vi também aqui que você trouxe alguns livros. E eu gostaria que você falasse dos seus livros aqui, mostrasse, inclusive, porque isso depois vai para o YouTube, que você falasse, porque você é best-seller já 5 vezes, né? 16. Eu estou desatualizada. Não, eu confundi com o teu marido. Ah, é? Eu confundi com o marido dela. Gente, ela é best-seller 16 vezes. Olha só. Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre seus livros. Mostra seus livros aí para a câmera, para o nosso ouvinte, depois nosso telespectador também, tomar conhecimento. Fala rapidinho aí sobre seus livros. Então, olha, eu trouxe alguns. O primeiro deles, e eu trago como primeiro porque esse foi o primeiro livro em que... Ó, por aqui. Né? A câmera. Isso aí. Que é o livro que, em 2009, numa situação também, eu conto essa situação no livro, a minha mãe olha para mim e fala assim, olha, minha filha, a igreja está preparada para lidar com o divórcio, mas ela não sabe lidar com o divorciado. Quem sabe não foi para esse dia que você nasceu. Eu olhei para a cara dela e falei, ô Mardoqueu, eu não sou Esther, você que escreva sobre isso. Fiquei arrepiada. Você que se resolva sobre isso. 2009, fiquei brava, né? E aí, em 2024, depois da morte da minha mãe, enfim, eu entendo que ela tinha razão. E aí, né, sai esse livro que me trouxe para efetivamente encarar essa missão. Depois tiveram outros, mas eu diria que esses 3 talvez sejam uma trilogia. Porque esse é quando né, eu me torno divorciada. O nome do livro é Deus Ama a Divorciada. Exatamente. Camila Escrivano. É isso. O segundo é o Dama, ou Damaged, que na verdade aqui, Damaged, né? Ali Olha a lá, câmera. aqui. Isso.
Porque a premissa aqui é a seguinte: quando a gente nasce com um desenho original. Sim. É mais ou menos como um vaso, né? Esses vasos orientais. E o vaso oriental, ele tem essa técnica, o kintsugi. Kintsugi, eu não sei falar bem, tá? Mais ou Gente, menos vocês me isso. corrigem aí. É uma técnica que prevê o seguinte: não importa, você nasceu vaso, nós não vamos desprezar você se você quebrou. Nós vamos reforçar a sua história, colando os seus pedaços com ouro. Portanto, apesar de você ser um vaso, como qualquer outro vaso que seja fabricado naquela fábrica, todos são únicos. Porque cada um quebra num lugar. E aí, apesar de serem todos iguais, são todos diferentes. Interessante. Né? Esse aqui, a premissa é essa, mas ele nasce de... eu inventei, tá? Mas eu fiquei imaginando como seria entrevistar as mulheres da Bíblia que tiveram contato com Jesus. As histórias que são contadas, como seriam contadas por elas, que foram curadas por Jesus, que tiveram suas histórias marcadas por Jesus. E o terceiro, da tal da trilogia, tem outros depois, né? É O Namorado do Papai. Gente, esse livro é uma graça. E o Namorado do Papai é já quando eu me torno namorada do papai, portanto, eu me torno madrasta. E aí é um pouco... Aqui, na verdade, é um livro de contos. É muito mais um livro de contos do que um livro de reflexões ou grandes provocações, apesar de que tem ali uma provocação ou outra sobre esse assunto, que até é o tema da minha palestra, né? As mulheres mais mal vistas do mundo. Mas, de fato, ele traz contos cotidianos, porque o que eu aprendi é que, por mais que as crianças, quando a gente se casa com alguém que tem filhos, essas crianças têm pai, têm mãe, né? No meu caso, tem mãe e continuam tendo. Mesmo que a mãe morresse, continuariam tendo. A mãe é ela. Mas a gente vive uma vida de maternidade sem ser mãe, né? E aí os conflitos, as descobertas, o amor. Por exemplo, a minha enteada mais velha fez 15 anos agora no dia 1. Completou 15 anos. Ela tá lá na França, né? A gente tá aqui. E aí eu fiquei bem sem graça, porque sei lá, se manda mensagem, não manda. Aí meu marido falou, não, manda. Aí mandei mensagem pra ela. Falei um monte de coisa, tal, né? Claro, tava tarde pra caramba, porque são 5 horas pra frente lá. Mas aí ela me respondeu depois no dia seguinte. Ai, obrigada, saudade também, coraçãozinho. Ai, que lindo, né? Quando você consegue ter essa harmonia, né? Forma laços. Quando é bem conduzido, forma laços. Isso que é legal. É isso. E esse último aqui, que na verdade também tá ligado ao tema. Esse aqui, ele é de colorir. Mostra pra câmera. Né? Dá pra ver aqui também? Oi, Franciene, pronto. seja bem-vinda. Porque ele é um livro que vem... na verdade, eu tenho o original dele, que não é de colorir, né? Ele é o livro infantil, chamado A Menina que Voltou a Sorrir, que é a perspectiva da criança no momento da separação dos pais. Também é a minha história, né? Mas este livro eu tive o prazer e o privilégio de escrever com a minha filha, que agora tem 25 anos, né? Mas que também, quando era pequena, eu também me separei do pai dela, enfim. E aí ela também tem experiência nisso, no fim das contas, A Menina que Voltou a Sorrir, sou eu, sou ela e somos tantas esse outras. livro... Né? Bom, eu já li todos dela, mas esses daí, eles são bem tocantes, sabe? É bem gostoso de ler. Querida, antes de encerrarmos, que já nosso programa já está aí finalizando, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para qualquer pessoa que está nos ouvindo agora, que sente que tem vontade dentro de si e que ainda não teve coragem de escrever. Se você esperar coragem, você não vai escrever. Isso aí. E aí vou usar o exemplo da Miriam. Que o livro dela também é um livro super corajoso, mas que começa muito mais da necessidade de registrar do que da coragem de se expor, né? Isso mesmo. Se você tiver que esperar a coragem de se expor, você não vai fazer. A coragem vem com o passar da escrita, onde você se empodera e se apropria da sua própria história. Isso mesmo. Camila, já estamos correndo para o final aqui. Deixa seus contatos para as pessoas que estão assistindo, que querem entrar em contato com você, falar da dificuldade, que quer escrever um livro. Deixa os seus contatos. Então, olha, @camila.escrivano, e aí vai ficar também marcado na live aqui da Miriam, no Instagram, também no YouTube e também no LinkedIn, é sempre o mesmo, que é para ficar fácil. É o mesmo? É o mesmo. É camila.escrivano. Isso, vou soletrar, SCRIVANO.
N-O, beleza? Gente. E também Tribo Bestseller, que é a nossa empresa, e aí sim a gente faz um trabalho mais voltado para a publicação. Então esses livros foram diagramados, as capas foram feitas e eles são todos trabalhados, inclusive, Gente, nessa... estamos aqui com todos os contatos da Camila. Camila, foi um prazer imenso te receber aqui. E até a próxima oportunidade. Obrigada, E um abraço, obrigada. e agora para vocês, meus ouvintes, sintam meu carinhoso abraço. E até o próximo programa.